Sejam bem-vindos, mais um Café com Destino. Nós estamos ao vivo, diretamente dos nossos estúdios intergalácticos aqui, né? E muita gente fica na dúvida, por que intergaláctico? Porque nós temos pessoas na nossa equipe que não são dessa galáxia, né, Wesley? Verdade. Eles vieram de muito longe, né? O dia que vocês verem quem é o Teixeirense, vocês vão entender, realmente. O Thiago trabalha com extraterrestre, o Thiago não é preconceituoso. Verdade. Ele trabalha com qualquer um, não precisa nem ser humano. Né? Casou com uma humana. Casou com um ser humano, foi exatamente. Você vê como é que a gente aqui, né, une os povos. A gente une os povos. Né? Então, nós estamos diretamente no nosso estúdio, brincadeira à parte. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, na Casa de Destino, um lugar que foi construído para 24 horas te levar a mensagem, te levar a palavra, esclarecer coisas que você nunca aprendeu na vida, mas a sabedoria milenar já te anunciava antes. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo hoje no Café com Destino. Ontem à noite eu estava pregando em Florianópolis para não só abençoar o povo que estava presente, milhares de pessoas em Florianópolis, mas também para ir para o nosso programa Boas Notícias. Todo domingo, 8 horas da manhã, tem programa Boas Notícias, e o programa de ontem, a pregação de ontem foi muito especial, vale a pena, gravada na Conferência Destino 2025, vale a pena você assistir a pregação de ontem, que já foi para o nosso canal de YouTube. Vocês estão bem, meninos? Sempre bem, maravilhosos, não tinha como ser diferente, trabalhando comigo, né? Recebendo o que vocês estão recebendo, né? Oração grátis, né? O jejum comigo, né? Vocês estão sempre espiritualmente bem. Fizeram o método Destiny, né? O que vocês acharam do último método? Eu acho que foi a melhor turma de todas, tá? O último método Destiny agora foi quinta e sexta-feira, gente. Foi fora do comum. Então, e outra coisa, só lembrando, antes de a gente entrar na aula de hoje, que vai ser fantástica. Hoje à noite, segunda-feira, tem o quê? Escola de Sabedoria. Toda segunda, 20 horas, aqui, presencialmente, na Casa de Destino, e também é transmitido por esse mesmo canal. Nós temos Escola de Sabedoria, vale a pena você acompanhar. 1h15 de programação, onde a gente passa um tempo louvando a Deus para se conectar com o mundo espiritual e recebendo uma palavra de instrução. O que eu vou pregar hoje para você vai revolucionar a tua mente. Eu vou provar para você hoje à noite, biblicamente, além de orar por você e declarar sobre a tua vida, que você pode ter alguns amuletos de proteção aqui na Terra, e eu vou te provar o que é. Às vezes você estava já condenado, você já estava previsto para morrer espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, mas porque estava com essa pessoa, estava com essa coisa, você foi protegido. Eu vou te mostrar biblicamente. Imperdível, que nós vamos falar sobre vida espiritual hoje à noite, na Escola de Sabedoria, às 20 horas, aqui na Casa de Destino, Alameda Xingu 926, Alphaville, Barueri, São Paulo. Para quem vem presencialmente é gratuito, só chegar cedo, e para quem vai acompanhar pela internet. Uma coisa importante, Wesley, é as pessoas se inscreverem agora no canal da Casa de Destino, porque a partir do mês de outubro, que agora já, a Escola de Sabedoria, segundas-feiras, será transmitida somente pelo canal da Casa de Destino e não mais pelo meu canal, Thiago Brunet. Aqui no canal Thiago Brunet vai ficar só o Café com Destino e as pregações de domingo. Todas as nossas outras programações da Casa de Destino vão passar no canal Casa de Destino aqui no YouTube. Lá no Instagram você pode seguir também, @Casa de Destino. Então não deixe de se inscrever agora no canal Casa de Destino para você receber toda a nossa programação. São vários programas, inclusive o Bastidores do Destino, que eu quero te aconselhar. O último episódio, Bastidores do Destino, que é o programa do Wesley Teixeirinha, eles me entrevistaram, eu estava dirigindo, eles fizeram 40 perguntas para mim. Então talvez seja um programa que você queira assistir para tirar várias dúvidas. Olha, tem gente, a Hélia de Ipatinga, Minas Gerais está com a gente, Cleide de Araraquara, gente de Pato Branco, Salvador, Bahia, Alexandre Roy, Salvador, Bahia, Fortaleza, Ceará, o Rubecilo, a Mirte de Sete Lagoas, Minas Gerais, gente de Portugal, de Abufureira, Porto Real, gente de Amparo, Sergipe, a Zene do Espírito Santo, passa tão rápido, Jesus. Daniela de Alegrete, Rio Grande do Sul. Gente, o Brasil todo tá com a gente hoje, hein? O Rafael. Da onde é o Rafael? Rafael de Mogi da Cruzes. Beatriz de Xaxim, Santa Catarina. Aline de Xerém, Duque de Caxias. Beijo, Xerém. Amo Xerém. Já joguei muita bola aí. Deus é bom demais, Xerém. Amo Xerém. Povo de Xerém, maravilhoso. Recebe a gente com muito carinho, Duque de Caxias. Deus abençoe aí o Rio de Janeiro. O Marcel de São José do Rio Preto, o Caio de Sumaré. Gente, é gente do Brasil todo. Sejam muito bem-vindos. Olha, Angola, a Cárdia Clemente de Angola. Mês que vem estou aí em Angola com vocês. Um beijo, meu povo angolano.
me recebe com tanto amor, com tanto carinho há tantos anos. Vou estar em Angola mês que vem, vai ser forte, a gente vai estar fazendo missões lá na aldeia, no centro, no interior de Angola, mas também vou estar dando uma palestra em Luanda e pregando também em Luanda, tá bom? Gente de Uberlândia, Hortolândia, São Paulo, né? O Brasil todo aí. Águas Formosas, Minas Gerais. Deus abençoe. Pessoal de Moçambique! Beijo, Moçambique! Amo vocês, que saudade de Maputo. Gente, Moçambique é demais. Ó, brasileiros estão me escutando. O povo moçambicano é diferente. O povo moçambicano é puro de coração, é amoroso. Eu amo Moçambique. Eu amo estar com vocês aí. Nos países de língua portuguesa da África, para mim, é um privilégio muito grande levar o evangelho, levar a palavra, o conhecimento, abrir a mente de vocês toda vez que eu vou aí. Deus abençoe muito vocês e meu povo lindo de Portugal também, que sempre recebe a gente com muito carinho. E ano que vem vai ter Método Destiny em Portugal. Ano que vem tem Método Destiny em Portugal e tem Método Destiny nos Estados Unidos em inglês e espanhol, tanto para o nosso público latino quanto para o nosso público brasileiro. Ó, nós vamos entrar numa das séries mais fortes que a gente já falou aqui, Teixeirinha. Os segredos do mundo espiritual. Essa semana eu vou revelar tudo que eu sei e entendo, tudo que eu já provei de mundo espiritual e vou te mostrar que se você entender de mundo espiritual, você muda completamente a tua vida. Tem um monte de perturbação que vem, você não sabe de onde está vindo. Um monte de problema que surge, você acha que é coisa da vida e não é. É armadilha do inimigo. Tem um monte de confusão que acontece no casamento e na família, que foi uma semente do nosso adversário, o diabo, Satanás, vai lá e semeou a semente, mas ele só consegue fazer isso quando tem brecha. Eu vou te explicar essa semana como é que funciona a legalidade no mundo espiritual. Não é bagunça não, tá? Fique tranquilo, tem regras. Por isso que se você dominar as regras do mundo espiritual, você vai para outro nível de conhecimento e com isso vai se proteger, tá bom? Você já teve algum problema na vida, em alguma área, emocional, financeira, no trabalho, nas finanças, né? No casamento, que você fez de tudo para resolver e não encontrou a solução? Quer ver uma coisa que eu explico muito? Tiago, como é que eu sei se é espiritual ou não? Falei, qual é o seu problema? Aconteceu recentemente. A pessoa, eu não consigo dormir. É uma perturbação na hora de dormir. Começa a vir um monte de pensamento ruim na minha cabeça. É só coisa terrível. Eu viro por um lado, viro por outro, eu não durmo. Falei, primeiro a Bíblia diz que o sono é dos justos. Você era para estar dormindo. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto eles estão dormindo, Deus está nos ministrando, está nos entregando coisas. Era para estar dormindo. Mas vamos lá. Você faz exercício físico? Você se alimenta bem? Tiago, olha, eu faço. Eu dou minha caminhada de 40 minutos, eu vou na academia 3 vezes por semana, eu me alimento de forma saudável. Eu falei, bom, então não é físico. Porque às vezes a pessoa não dorme porque não se cuida fisicamente. O corpo está cheio de problema. Eu falei, será que é emocional? Você já foi numa terapia, já conversou algum problema, trauma seu, alguma coisa? Não, já fui na terapia. Inclusive o médico me passou um remédio para dormir, para me ajudar durante um tempo, umas 2, 3 semanas, até regular o cérebro, eu tomar o remédio. E aí, dormiu ele? Não. Foi para ele. Então você faz exercício físico, come bem, toma remédio e ainda assim não dorme? É espiritual. Eu, como é que você sabe? Foi porque não é físico e não é emocional. Então nós começamos uma campanha de jejum e oração pela vida dele, e o sono voltou e hoje ele está em paz. Ou seja, existem coisas que você já tentou naturalmente e não resolveu. Provavelmente é espiritual. Eu vou pedir só um favor para eu entrar nos segredos do mundo espiritual. Eu vou te ensinar todos os segredos do mundo espiritual. Todos. Vou te pedir um favor. Curte o vídeo agora e comece a compartilhar para o máximo de pessoas. Você pode fazer isso agora? Você que é aluna do Café com Destino? Um segundinho para a sua vida, curte o vídeo, encaminha para o máximo de pessoas agora, coloca nos grupos de WhatsApp. É a primeira vez que eu vou explicar esse assunto no Café com Destino. E outra coisa, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora, porque só assim oficialmente você é um aluno, uma aluna do Café com Destino. Você sabe que, e hoje na Escola de Sabedoria, hoje à noite tem Escola de Sabedoria às 20 horas aqui na Casa Destino. É gratuito, chega cedo. Eu vou explicar um pouco sobre como é que você pode se aproximar de coisas e pessoas que te protegem espiritualmente. Mas na prática, a maior proteção espiritual é a oração. Só que a oração, ela pode limitar ou ficar limitada se você está com alguma porta espiritual aberta na tua vida.
Muita gente me pergunta, Teixeirinha, o que é a Escola de Sabedoria, tá? Escola de Sabedoria é um dos nossos programas, como tem Café com Destino, como tem Brunecast, como tem o programa Boas Notícias, que é o nosso programa de pregação todos os domingos, 8 horas da manhã. A pregação de ontem foi muito forte, vale a pena você escutar. E toda segunda-feira à noite, a gente faz um programa chamado Escola de Sabedoria, onde a gente ensina a palavra, a gente ministra sobre a sua vida, de forma gratuita, também como todos os programas, só que é presencial. Também é transmitido para quem mora em outro estado, mas se você mora em São Paulo, você pode vir gratuitamente assistir o Escola de Sabedoria. Então tem louvor, um período de louvor. É como se você estivesse numa reunião de igreja, só que não é igreja. É só uma escola de sabedoria, é só um ponto de pregação, tá? Onde você escuta a palavra, a gente se conhece, você me escuta, às vezes escuta convidados que a gente traz. Vale muito a pena você vir à Escola de Sabedoria e ser um aluno assíduo da escola, tá bom? Voltando aqui ao assunto do mundo espiritual, Teixeira. Tem gente que quer que o cachorro não entre mais na casa, mas deixa a porta aberta. Mas não é assim que funciona, porque o cachorro, ele não tem racionalidade, né? No nível do ser humano, que eu digo. Então, ele quando vê a porta aberta, um instinto, por exemplo, se tem uma comida na mesa, ou qualquer outra coisa, uma bolinha que ele brinca, o instinto dele faz desobedecer a sua ordem, entrar e pegar a bolinha que ele quer brincar, pegar a comida que ele quer comer. O mundo espiritual é mais ou menos assim. Às vezes você quer ficar dando ordem pro inimigo, mas a porta está aberta. Forte. Às vezes você quer ficar declarando contra o inimigo, mas a porta está escancarada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender de mundo espiritual: qual é a porta da nossa vida que está aberta para o inimigo poder entrar? Porque sem porta aberta ele não entra, ele não toca. A gente tem 1 milhão de versículos que provam que o inimigo não consegue te encostar se não tiver brecha. A Bíblia diz que ele fica como um leão ao derredor, só bramando, tentando a quem tragar, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ele não consegue passar pelos anjos. A Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus está nos umbrais da nossa porta, está na nossa vida, nos livrando de todo mal. Ele não consegue passar pelo sangue de Jesus. O problema é que tem muita gente que não entende do mundo espiritual e por não entender, ou por não querer aprender também, acha que o mundo espiritual não vai ter efeito sobre a sua vida. Querido, aqui está o maior erro. Qual é o maior erro do ser humano? Achar porque ele não entende do mundo espiritual, o mundo espiritual não está ativo na vida dele. Está ativo. Você está numa guerra, você só não está pegando a arma para se defender. Porque o conhecimento do mundo espiritual é o que cria a arma para você se defender, tá? Efésios 6:12. Vamos começar as bases bíblicas milenares de hoje? Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, o livro de Éfeso, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, é uma carta de batalha espiritual. Ele fala sobre a armadura de Deus, como você pode botar o capacete da salvação, a espada da fé. Ou seja, vale a pena você ler a couraça da justiça. Vale a pena você ler Efésios, meditar em Efésios. Vou até deixar aqui como recomendação dessa semana. A nossa leitura dos alunos do Café com Destino é o livro de Efésios, porque é ali que você entende mais sobre o mundo espiritual. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá bom? Tá lá no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. Tiago, aquela pessoa está me perseguindo, aquela não sei o que, eu vou processá-la, eu vou não sei o que. A nossa luta não é contra uma pessoa. Na verdade, existe um principado, uma potestade, um dominador do mal, usando uma brecha que essa pessoa tem na vida dela para vir sobre a gente. Mas se você, ao invés de lutar contra a pessoa, repreender o que está nela, já está resolvido. Porque senão você entra numa luta natural com a pessoa, mas o problema é espiritual, não vai resolver. Então nós temos que aprender a localizar de onde está vindo o verdadeiro problema. O verdadeiro problema. Olha o que diz também o versículo 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, 5:8. Estejam alertas e vigiem. 1 de Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe. É para resistir o diabo. Permanecendo firmes na fé.
sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó. Se o inimigo vier contra você, lembre que o apóstolo Pedro deixa claro que o diabo é o adversário da gente. De Deus, não. De Deus ele é servo, ele obedece se Deus der uma ordem. Mas nosso, ele é inimigo, ele é adversário. Então ele fica tentando, como um leão, nos rodear para nos pegar de alguma forma. Mas a gente resiste o diabo. Então a Bíblia é interessante que ela fala o seguinte, ó, o diabo você resiste, a tentação você não resiste não, a tentação você foge. A gente tem que aprender a ler a Bíblia. Eu estou ensinando muito agora no Método Destiny. Aliás, te dá uma boa notícia, gente. Tem uma aula do Método Destiny aberta aqui no nosso canal do YouTube. Eu deixei a aula do princípio da inteligência do Método Destiny que teve esse final de semana, gratuito, aberto para você aqui no YouTube. Quase 50 mil pessoas já assistiram. Quase 50 mil alunos já se conectaram. Uma aula de 3 horas quase sobre o princípio da inteligência. Vai abrir tua mente. De graça, vou deixar um tempo aberto para você ter um gostinho do que é o Método Destiny. Entra nesse vídeo depois. E eu estava ensinando para os nossos alunos do Método Destiny que a gente, às vezes, confunde, né, o que é natural com o que é espiritual, porque a gente não tem essa inteligência, esse conhecimento sem parar um pouco, se debruçar sobre a palavra e aprender. Então, tem muitas vezes que o problema é emocional e você quer resolver com coração, mas na verdade você tem que resolver emocionalmente. Às vezes o problema é espiritual e você quer resolver indo fazer uma viagem, gastando um dinheiro, não, vai só se distrair, não vai resolver nada. Cada área precisa ser resolvida com a arma da área. Armas emocionais para as emoções, armas espirituais para a vida espiritual. E o apóstolo Pedro diz que o inimigo, que é o nosso adversário, vai ficar tentando, mas a gente vai resistir. E quando a gente resiste o diabo, ele foge. Repete comigo, quando eu resisto, ele foge. É isso. Então, resistir, ele vem com ideia, ele vem com proposta, ele vem com ameaças. A especialidade do inimigo é mentir e ameaçar. Ele não pode fazer outra coisa que não seja isso. Tudo que ele te propõe aqui na mente, ó, é mentira e é só uma ameaça. Ele não vai conseguir fazer acontecer. Então você diz, meu Deus, acho que eu vou morrer, eu tive uma sensação de morte. Eu não sei o que. É só uma ameaça do diabo. Ele não consegue fazer isso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então você precisa ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra para poder resistir ao diabo. Nós vivemos em 3 mundos, papel e caneta na mão. O mundo físico, que é esse mundo físico que a gente percebe pelos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. 5 sentidos a gente consegue perceber o mundo físico. O mundo emocional, que é invisível, mas é perceptível. O mundo emocional é invisível, a gente não vê nossas emoções, mas a gente sente. Raiva, ódio, rancor, ressentimento, alegria, amor, positivos e negativos estão nas emoções. E o espiritual, que é a realidade do ser humano, porque na verdade nós somos um espírito que foi colocado num corpo, não o contrário. O nosso corpo é temporário e é o transporte do espírito. A nossa realidade é o espírito, Teixeira. Deus primeiro cria nosso espírito, o cria de forma eterna, que é para isso que a gente vai ter para sempre. O Tiago, o Teixeira, o Wesley são espíritos que vão durar para sempre. Depois dessa vida terrena, ou nos céus com Cristo Jesus para todo sempre, ou no inferno sendo atormentado. Então, o nosso espírito é eterno. Então, na verdade, nós somos seres espirituais em um corpo carnal por um tempo aqui na Terra. Então, nossa realidade é o mundo espiritual. Por isso que você tem que entender de mundo espiritual. Como identificar que algo que você está passando, a raiz é espiritual? O problema é do mundo espiritual. Por exemplo, apego ao passado. Gente que não consegue se libertar do passado. A cabeça está sempre lembrando de coisa lá atrás. Não perdoa de gente lá de trás. O trauma lá de trás é mais forte do que a experiência que ele está tendo com Deus hoje. Ele está sempre preso em histórias, em pensamentos, em fotos, em lembranças. Pessoas que não conseguem se desconectar do passado. Problema espiritual. Como é que você sabe, Thiago? Porque a especialidade do inimigo, como ele não prevê futuro, é te escravizar no passado. Já Deus quer sempre te mostrar o futuro. O inimigo quer te lembrar o passado. Porque a Bíblia diz que ele é acusador. Então, uma das funções do inimigo é te acusar o tempo todo. Para te acusar, ele tem que ficar te lembrando o passado. Pegou? Por causa disso, muita gente entra num processo de insônia, não consegue dormir. Muita perturbação, muito pensamento de morte, muito pensamento negativo, intrusivo.
E o inimigo também trabalha muito com ideias malignas na nossa mente para tirar o nosso sono. Pesadelos, sensações ruins, esses pensamentos negativos constantes. Outra coisa, medo paralisante. Isso aqui é uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer. Existe o medo normal de caramba, eu tô muito alto nesse prédio, caramba, tá muito alto, medo normal. E existe o medo paralisante, que aí você não consegue nem subir no prédio. O medo paralisante é espiritual. Porque o ser humano foi programado para ter o medo comum, o medo de alerta. O medo paralisante, ele é uma estratégia do inimigo para impedir você de fazer o que precisa ser feito. Ó, vou te pedir um favor. Dá um like no vídeo agora que ainda não deu e compartilha para o máximo de pessoas. Nós estamos ao vivo aqui na Casa de Destino, no nosso programa da manhã, Café com Destino. E nossa equipe toda está aqui há quase 5 anos trabalhando para você, levando conhecimento e informação. Essa semana a gente está na série Os Segredos do Mundo Espiritual. Muita gente precisa escutar isso, então compartilha mesmo. Pega o link e vai mandando para o máximo de pessoas. Outra coisa que é espiritual, ciclo financeiro de escassez. A pessoa está sempre numa roda financeira negativa. Ela nunca consegue sair, melhorar, quebrar esse ciclo, passar para um próximo nível. Nunca! Quando ela acha que vai, nada acontece, ela volta para o zero financeiramente. O inimigo adora escravizar-nos em ciclos financeiros negativos. Então ele vai no sono, ele vai na perturbação mental, ele vai na acusação, ele vai nas lembranças do passado, ele vai nas finanças. Lembrando, como eu falei no início da live, quem não pegou o início, que o diabo só entra se a porta estiver aberta. Olha esse aqui, ó. Repetição de relacionamentos destrutivos. Já viu gente que acaba um relacionamento destrutivo, tóxico, entra em outro? Como é que pode? A pessoa é um imã de gente ruim, espiritual. Tem uma marca espiritual na tua vida que atrai pessoas que têm problemas piores. Então o inimigo ele vem nos distraindo mentalmente e espiritualmente para a gente não perceber como selecionar quem entra na nossa vida, oportunidades que são nossas, ele nos distrai, para que a gente tome decisões ruins, decisões erradas, e estrague toda a nossa vida e nosso futuro. Outra característica espiritual é tristeza que não vai embora. Crente sente tristeza? Quem crê em Deus sente tristeza? Claro, por um tempinho. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é só por um tempo. Quem está triste o tempo todo é um problema espiritual. E quando você começa a ser alvo de inveja e ataques gratuitos, você não fez nada, um monte de gente está com inveja, um monte de gente está te caluniando, um monte de gente está te atacando, te perseguindo. Isso é uma denúncia de mundo espiritual. Ou seja, tem algo espiritualmente movimentando à sua volta. Brigas e confusões sem explicação na família, no casamento, no trabalho, são de fundo espiritual. Então, quando você identifica esses problemas espirituais, você começa agora a ter armas para lutar. Quais são as armas do mundo espiritual? O mundo espiritual não se move pelo que você acha. O mundo espiritual não se move automaticamente. O mundo espiritual se move por palavras. Por isso que quando Jesus estava 40 dias sendo tentado no deserto, toda vez que ele resistiu ao diabo foi com palavras. Não foi com pensamento, não foi lendo alguma coisa, foi declarando. Nem pensamento positivo resolve. Então quando o diabo vinha tentá-lo, ele respondia com versículos bíblicos, com palavras bíblicas. Por isso que é importante você conhecer a palavra. Porque você citando a palavra, o diabo sai fora. O inimigo perde a força. Então, palavras são as maiores armas do mundo espiritual. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você declara. Seja um especialista em falar coisas que limpem o mundo espiritual. Outra coisa são pensamentos alimentados repetidamente. Pessoas que pensam constantemente em algo muito ruim, morte, doença, diagnóstico, separação, tristeza. Os pensamentos repetitivos vão acabar criando o que você fala e se comunica, e isso vai mexer no mundo espiritual. E outra coisa que move o mundo espiritual é o que você faz. De certo ou de errado. De santo ou de pecado. Profano. Então, nós temos que ter cuidado muito com palavras, pensamentos e atitudes. Repete comigo. Palavras, pensamentos, atitudes. Principalmente as palavras, mas os pensamentos e atitudes também movem o mundo espiritual. Então, se você quer ganhar essa guerra espiritual, você a partir de hoje tem que começar a estudar a palavra para poder usá-la.
verbalmente e poder dominar o mundo espiritual. Então, qual vai ser o nosso desafio dessa semana? Nós vamos ler 10 minutos por dia do livro de Efésios. 10 minutos por dia. Gente, estou te propondo de segunda a sexta, você lê 10 minutos por dia o livro de Efésios. Quantos alunos estão aqui nos assistindo agora e se comprometem em ler 10 minutos por dia de Efésios? Vai agora nos comentários e fala, Thiago, eu estou contigo, nós vamos ler Efésios essa semana. Vamos fazer um esforço junto, vamos ler a Bíblia. A gente vai ganhar mais capacidade espiritual, mais poder no mundo espiritual. Se você vai estar comigo na leitura, já coloca aqui nos comentários agora, nós estamos ao vivo, coloca agora nos comentários, eu estou contigo no desafio, eu vou ler o livro de Efésios. Vai comentando aí, vai comentando. Depois de ler o livro de Efésios, 10 minutos por dia, nós vamos fazer um segundo exercício. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento e cancelamento de palavras. Isso aí você vai fazer em casa, não vou fazer agora não. Oração de arrependimento é, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas atitudes. Aí dá o nome que você fez. Quando eu menti pro fulano, quando eu toquei naquela pessoa que eu não podia tocar, quando eu fiz aquilo que não era para fazer, me perdoa por isso, tem misericórdia de mim. E eu cancelo também toda palavra maligna, toda palavra contrária que eu mesmo lancei na minha vida ou na vida de alguém. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades, dominadores do mal, já a gente não é isso. Então você tem que aprender a agir no mundo espiritual, tá? Então, oração de arrependimento. Sabe qual é a diferença de arrependimento e remorso? Remorso, você está muito preocupado, chega a ficar aflito com o que fez por causa da tua reputação, por causa da consequência na vida das outras pessoas ou na tua vida. O arrependimento tem a ver só com você e Deus. Você só quer voltar a ter relacionamento com Deus, você quer voltar a estar bem com Deus e não está preocupado com outras coisas. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que você quer prestar conta para Deus e quer ficar bem com Ele. Então, faça uma oração de arrependimento e cancele no mundo espiritual as palavras que já foram declaradas pela sua boca que você sabe que não deveria ter falado. Cancele essas palavras no mundo espiritual. Aqui, nós já temos um básico, um iniciozinho da semana para a gente começar a se preparar espiritualmente, tá bom? Então, encaminha para todo mundo, avisa para todo mundo que essa semana vai ser uma semana sobre batalha espiritual, os segredos do mundo espiritual, como você pode guerrear essa guerra invisível e vai sair vencendo. Você não vai perder, tá bom? Você não vai perder. Quero agradecer nossos alunos que estão aqui conectados conosco, não deixa de dar o like no vídeo se você está sendo abençoado, todo mundo que está aqui ó, na nossa live de hoje, nos nossos comentários, muita gente se comprometendo, eu vou ler o livro de Efésios essa semana. Olha quanta gente dizendo, amém, eu vou ler, eu me comprometo. Muita gente colocando nos comentários isso. Então, se você se compromete a ler o livro de Efésios, fazer a oração de arrependimento e cancelar as palavras que você já falou no mundo espiritual contra você e contra alguém, se comprometa aí nos comentários. E encaminha essa live para o máximo de pessoas para muita gente escutar a preciosidade dessa semana que vai ser a aula sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual, tá bom? Hoje à noite tem Escola de Sabedoria às 20 horas. Se você não pode estar presencialmente, assista hoje à noite, 20 horas, pelo nosso canal. Lembrando que a partir de outubro, a Escola de Sabedoria vai ser pelo canal da Casa de Destino. Então já se inscreva no canal da Casa de Destino hoje, para você ficar inscrito lá no canal, ative o sininho das notificações, para você receber todos os programas da Casa de Destino, que é o nosso Ministério de Ensino. Tá bom? Deus abençoe você, sua família, eu desejo paz e prosperidade. E até amanhã, às 6h57 da manhã.